Oi, gente. Continuando com a nossa leitura do livro Descobrindo o Poder das Palavras, de Eliezer Rodrigues, nós vamos estar lendo o capítulo número 1, intitulado Palavras são Sementes Espirituais. Neste capítulo, nós vamos dividi-lo em 3 partes, ok? A semente é a palavra. Lucas, capítulo 8, verso 11. Nossas palavras são sementes espirituais e as coisas espirituais são invisíveis. Não sei quanto a você, mas eu nunca vi minhas palavras saindo da minha boca ou da boca de alguém. Você já viu? Claro que não. Naturalmente ouvimos. E por esse motivo, pelo fato de não vermos as palavras, desconsideramos a realidade do seu poder e das suas manifestações. Palavras são sementes espirituais que carregam um grande poder invisível capaz de transformar nossas vidas para melhor ou, infelizmente, para pior, dependendo da forma como as utilizamos, pois certamente as palavras que são produzidas pela língua se materializarão. Que poder é esse que está na língua? Veja o que Provérbios capítulo 18, verso 21 diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse versículo não está dizendo a morte ou a vida, mas a morte e a vida. A língua tem o poder que pode produzir morte e vida através das palavras. Normalmente, a tendência do homem natural é acreditar mais naquilo que é visível do que no invisível. Considera muito mais a dimensão natural do que a dimensão espiritual. E sendo assim, pelo fato de as palavras serem invisíveis ou espirituais, muitos negligenciam o pensar antes de falar. Desconsideram o perigo e os danos que podem trazer para a sua vida pessoal e familiar. Porém, todo aquele que nasce de novo, que foi feito filho de Deus, não deve considerar as coisas naturais mais do que as espirituais. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, naturais, mas nas que não se veem, espirituais, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Deus, nosso Pai, deu-nos a sua palavra que é espírito e vida. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito, algo espiritual, e são vida. João 6, verso 63, parte B. Graças a Deus por termos a palavra viva, por meio da qual podemos alinhar nossos pensamentos, palavras e ações. E na prática dessa palavra, podemos viver uma vida de excelência aqui na Terra. O problema é que falamos e não atentamos para o que estamos falando. Muitas vezes, falamos no piloto automático e comprometemos o rumo das nossas vidas ao despejarmos toneladas de palavras impensáveis e negativas sobre nosso presente e futuro, sobre nossa família e ministério. Por isso, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse em Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente ou abundantemente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. A versão na linguagem de hoje, na segunda parte do versículo, diz, a palavra com toda sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam. Paulo está exortando os irmãos para que a palavra de Cristo habite ricamente em seus corações antes de ensinarem e aconselharem, falar a outros. Mas por que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nossos corações? A resposta é simples, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, verso 34. Se os nossos corações estiverem cheios de leviandade, falaremos levianamente. Se estiverem cheios da palavra de Cristo, falaremos sobre fé. E o que é a palavra de Cristo? Conforme já lemos em João capítulo 6, verso 63, a palavra de Cristo é espírito e vida. Isto quer dizer que,
Quando a palavra de Cristo, que é espiritual, estiver habitando ricamente em nossos corações, falaremos palavras de vida. Toda palavra é espírito, mas nem toda palavra é vida. Se a palavra de Cristo não estiver habitando ricamente em nossos corações, qual palavra estará? Por isso, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. As palavras de Satanás sempre são palavras de morte. Elas vêm à nossa mente e, se deixarmos, poderão sair pelas nossas bocas. E se essas sementes malignas saírem de nossas bocas, colheremos algo que nunca queríamos colher. É o que diz Gálatas 6, 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Outra versão diz: tudo que o homem semear. Palavras estão incluídas nesse tudo. Por isso, há uma grande necessidade de renovarmos todos os dias nossas mentes pela palavra da verdade. Romanos capítulo 12, verso 2. No processo de renovação da mente, as palavras de vida destroem as palavras de morte. O propósito desse processo é fazer com que os pensamentos ou palavras negativas sejam destruídos pela verdade da palavra de Deus e não saiam das nossas bocas. Não estou falando essas coisas para colocar algum tipo de peso ou condenação em sua vida. Meu intuito é gerar temor dentro do seu espírito. Aliás, de acordo com Gálatas capítulo 5, verso 23, você tem uma ferramenta em seu espírito chamada domínio próprio, que serve para dominar a si mesmo, principalmente sua língua. Alguém poderia dizer: mas isso é uma missão impossível. Deus nunca pedirá algo que você não tenha condições de fazer. Estou falando de um fato que eu mesmo vivi na pele. Durante muitos anos, a religiosidade foi meu mestre. Ela colocou palavras de condenação e morte em minha boca. Eu falava morte quando dizia que estava doente porque era a vontade de Deus. Eu me jogava na lama do pecado. E lá eu dizia que era um pecador miserável. Eu me orgulhava da miséria, dizendo que Deus amava os humildes, pois achava que miséria era humildade. Mas um belo dia, o Senhor Jesus iluminou meu coração com sua palavra, cheia de vida e luz. Os olhos do meu coração foram abertos e iluminados, e hoje, verdadeiramente, sei o que é ser livre em Cristo Jesus. Foi ele quem disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, a palavra de Cristo, e a verdade, habitando em você e sendo conhecida, vos libertará. Glória a Deus. Como filhos da luz, nossas palavras devem produzir luz e não trevas. Nossas palavras devem ser boas sementes que tragam edificação. Palavras de boas novas, cheias da graça de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, entre parênteses, podre, nojenta, fecha parênteses. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, verso 29. Nossas palavras, mesmo invisíveis, são tão reais como as suas manifestações no mundo natural ou visível. Nossas palavras se materializam ou se manifestam nesse mundo visível. As palavras podem trazer danos, como também pode trazer edificação, fortalecimento, bênçãos, vida e graça. Depende de você. Paulo disse em Efésios capítulo 4, verso 29, transmita graça aos que ouvem. E ao contrário disso, muitos cristãos estão transmitindo desgraça. Até mesmo muitos pregadores e mestres do evangelho, em vez de transmitirem a graça de Deus em suas mensagens, estão transmitindo a desgraça do diabo quando dizem que os filhos de Deus devem sofrer doenças, desastres, escassez, para que possam crer na fé. Já ouvi pregações em que saí da igreja mais triste do que quando entrei.
Na verdade, eu chegava triste e saía deprimido, simplesmente pelo fato de não haver graça nem vida nas palavras de alguns pregadores. Hoje sei que a palavra de Deus sempre manifesta a vida de Deus. As pessoas precisam ouvir as palavras que produzem fé, que tragam vida, saúde, paz, alegria, libertação, que promovam edificação. Eu não estou dizendo que não se deve mais falar contra a rebelião, sexo fora do casamento, obras da carne ou outros assuntos semelhantes. Quem me conhece sabe que as minhas mensagens giram em torno da fé, do amor e da santidade. E esses assuntos não trazem julgos, pesos ou condenação quando são abordados de acordo com a Bíblia, mas ao contrário, promovem libertação e manifestação de vida. Subtítulo: Falem o bem e viva bem. 1 Pedro capítulo 3:10 diz: Pois quem amar a vida e ver dias felizes, Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Houve um tempo em que eu e minha esposa ignorávamos esta verdade do poder das palavras, por isso passamos muitas dificuldades em várias áreas da nossa vida. Tudo por causa das palavras erradas que saíram das nossas bocas. Lembro-me de quando íamos ao mercado fazer compras e na hora de pagar eu sempre dizia: lá se vai meu dinheiro. Está só saindo. Você já disse isso alguma vez? Acho que só eu que disse isso na face da terra. Bem, no ano de 2001, precisamente em janeiro, passamos por uma grande dificuldade na área financeira. Tínhamos acabado de nos mudar de Natal para São Paulo e estávamos recomeçando nossa vida. George, minha esposa, ficou grávida de Emily e neste período fui fazer o primeiro ano do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Naqueles dias, meu nível de fé não estava como hoje e eu sei que amanhã estará bem melhor. Sei que tenho muito a crescer ainda, mas graças a Deus e a sua palavra não estou mais onde estava. Nesse tempo, as aulas do Rema Brasil mudaram minha vida, minha forma de pensar, de crer e de falar e agir. Glória a Deus. Mas voltando ao mercado, no momento de pagar as compras, eu ficava imaginando todo o dinheiro indo embora, saindo de nossa conta como água dentro de um balde furado. Logo bati a ansiedade, a preocupação e o medo de ficar sem dinheiro para pagar as outras contas. E debaixo dessa pressão, minhas palavras me derrotavam e me prendiam quando eu dizia: lá se vai meu dinheiro. Estava indo embora, estava saindo. O que você acha que aconteceu? De repente, eu estava sem nenhum centavo no bolso e no banco, todo o dinheiro que eu tinha indo embora. Minhas palavras tinham manifestado que eu não queria viver. Mas por que falei assim? Mau hábito. As palavras erradas podem alterar o curso de nossas vidas para um fim infeliz. Não era assim. Não era essa a vida que Deus tinha planejado para mim e minha família. Eu só vivia para pagar as contas atrasadas. Faltava dinheiro para isto, faltava para aquilo. Por quê? Porque eu não falava corretamente ou de acordo com a palavra ou as promessas de Deus. Mas naquele tempo fui aprendendo que minhas palavras são sementes e têm poder para produzirem exatamente o que eu falo. Então, eu e minha esposa paramos de falar como tolos e começamos a falar como sábios. Em vez de dizer que o dinheiro estava indo embora, passamos a dizer: o dinheiro está entrando em nossa conta. O dinheiro está chegando para nós. Eu tenho dinheiro em abundância. Obrigado, Senhor. Muitas vezes falamos isso também quando as compras estavam passando pelo caixa. Aleluia! Isso é fé. Você pode estar pensando: mas isso é hipocrisia, é mentira. Como posso falar que tenho se não tenho? Eu lhe pergunto: estou mentindo quando falo o que Deus diz a meu respeito? Estou sendo hipócrita quando falo a palavra de Deus em minha vida? Não. Você pode confessar ou declarar Filipenses 4,19, por exemplo. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é fé.
A fé fala o que você já tem antes de ver acontecer. E agir assim não é hipocrisia nem presunção, pois a fé é baseada na palavra de Deus. Independente de meus sentimentos, segundo Coríntios 5:7, meus olhos naturais podem até ver as circunstâncias, mas os meus olhos da fé podem ver muito além delas. Em todos os momentos de pressões, pensamentos errados borbulham em nossas mentes. O que devemos fazer? Não dar voz aos pensamentos errados. Pense certo e fale certo. Fale o bem e viva bem. Fale a palavra e você manifestará a vida salvadora. Eu e minha esposa começamos a praticar o ato de semear palavras de vida, de prosperidade, de cura, de alegria e paz. À medida que o tempo passava, as sementes afloravam e colhíamos exatamente o que tínhamos declarado em fé. Glória a Deus! Funcionou para mim, funcionará para você também, porque é uma lei divina. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.